eu convido, então, o professor José Manuel Ferreira Gonçalves, presidente da Ferrofrente e coordenador de pós-graduação daqui da Unip. Tá? Então, nós estamos em casa. O anfitrião começa aí a sua exposição. Quer falar daqui? Aqui? Pode, lógico. Dá o microfone lá para o professor. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado aos amigos que estão nesta mesa. São todos amigos. Muito obrigado à Universidade Paulista. Está lá atrás, eu vi o professor Júnior. Eu tenho, muitas vezes, insistido em determinados pontos que eu sei que desagradam a alguns. Mas eu quero enfatizar, assim, com toda tranquilidade, olhando para vocês de frente, que o nosso país está realmente de perna para o ar. Se faz uma enorme confusão do que realmente seja uma política pública. Estão privatizando a política pública. E eu não tenho a menor dúvida disso. Privatizam o conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos como se fossem decisões para atender determinados grupos, determinados interesses. Quando, na verdade, Emiliano, o deputado Caramês, o Jean Pejo, o Fernando, os senhores estão aí. Política pública só tem sentido quando ela atende ao maior número possível de cidadãos. Quando realmente todas as pessoas, ou o máximo de pessoas, independentemente da sua escolaridade, da sua classe social, das suas escolhas pessoais, sejam atendidos pelas políticas públicas. Não é isso que a gente vê. Eu tenho batido muito de frente na ANTT, no governo federal, em algumas situações onde a gente assiste, pelo menos no caso da Ferrofrente, não assiste de camarote, nem silenciosamente, se tentar fazer uma antecipação para mais, uma antecipação em 10 anos, se dá mais 30, seriam, portanto, 40 anos, para a malha paulista de ferrovias. Mas eu não venho hoje aqui falar mais sobre isso, porque ontem saiu matéria nos jornais que eu tenho a impressão que já coloca uma pá de cal nessa história de vez. Eu disse isso numa reunião que o deputado Caramês coordena na Assembleia Legislativa, da qual eu faço parte como colaborador. Eu abri os braços para o senhor Bastos, que é o presidente da ANTT, e para os diretores da ANTT, e disse, olha, cuidado, porque eu tenho pena de vocês. Porque vocês são técnicos, vocês são pessoas boas, eu até me informei um pouquinho sobre a vida do Bastos, mas vocês estão entrando numa fria. Porque não tem nada que justifique você querer antecipar em 10 anos e dar mais 30 anos para um sistema que não funciona. Só São Paulo, por exemplo, você tem 5.000 quilômetros de ferrovias e funcionam 2.000. Você pegar trem de passageiro de longo percurso, você não tem praticamente nada no Brasil, a não ser Minas, Vitória, um pouco lá, o Jean até me ajuda, São Luís do Maranhão até Paraupebas, são 800 quilômetros, 500 quilômetros a primeira que eu falei, lá de Vitória, Minas, e o resto. Eu sei que tem gente que está se aproveitando deste momento para dizer que política é uma porcaria, né? Porque a política está mal, então tudo que é política não presta, etc. Eu quero lembrar que, num dos momentos mais ilustres que um grande pensador pôde nos oferecer uma contribuição, Aristóteles conversando, falando sobre ética com Nicômaco, disse que
A política é a ação mais nobre do ser humano. Eu não tenho dúvida. Deputado que tem voto não tem dúvida. Os senhores também não têm dúvida. Mas não é qualquer política. Mas não é essa política porca que estão fazendo. Desculpe a minha ênfase. Política tem que ver o interesse público em primeiro lugar. Não o interesse do indivíduo, não o interesse de uma empresa, etc. Tem razão Aristóteles? Ou alguém tem dúvida disso? Quem não tem razão são os cidadãos que abraçam a política sem qualquer ética, sem causa própria, sem razão de ser, para dizer, olha, se a gente não fizer uma concessão de mais 40 anos, o sujeito não investe. Nós vamos ficar com 10 anos de coisa parada. Este é um argumento falacioso. E a gente ouve falar isso, e de minha parte, eu tenho reagido alto e bom som aonde quer que eu possa estar. Discutir política pública, discutir democracia, é discutir um capitalismo decente, que envolva, que inclua as pessoas, é discutir livre concorrência. Então, a gente está defendendo isso. Eu vou dar alguns exemplos de por que esse sistema não funciona. No jornal Valor Econômico de ontem, além da matéria do Ministério Público emitindo um alerta para o pessoal da NTT, como eu fiz, abrindo os braços, mas agora é o Ministério Público Federal que está dizendo isso. Cuidado, os senhores estão correndo o risco de ver o sol nascer quadrado. E não tenho dúvida que esse risco é real. Isso não é invenção. Tem uma outra matéria que o jornal fez ontem, eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ver. Novo plano do governo prevê 132 bi para a logística. Ora, eu quero fazer aqui um aplauso. Eu costumo fazer muita crítica. Olha aqui, esse é o caminho certo. Nós somos professores, nós estamos dentro de uma universidade. Como é que eu posso defender um plano que não é planejado? Como é que eu posso defender um plano que não é estudado? Como é que eu posso defender um plano que vai resolver um problema, fazer um arremedo pontual e esquecer o interesse público e uma visão mais ampla de tudo isso? Claro que eu não posso aceitar, mas isso aqui eu aceito. Só que vamos relativizar isso aqui. O Brasil joga fora 5% do PIB todo ano nesse sistema caótico logístico que nós temos. Esse dado está sendo oferecido por um companheiro nosso, que é um ilustre companheiro do setor, que é o Guilherme Quintela. Esse dado não é meu. Fez lá as contas e chegou a essa conclusão. 100 bi de dólares por ano a gente joga no lixo. Porque é caótico esse sistema. Faz a conta. 100 bi de dólares, porque países mais organizados utilizam 10% do PIB e a gente utiliza 15% do PIB. A conta mais ou menos é essa. Você pega, faz a conta, dá 300 bi. O plano do governo prevê 132 bi, ou seja, menos da metade, só com o conserto do lixo que a gente está fazendo com as ferrovias no Brasil. Eu sei que isso não é imediato, mas tem que começar. Tem que ter um projeto nacionalista, um projeto que tenha a independência de colocar em primeiro lugar o interesse público, em primeiro lugar o interesse do cidadão, porque isso vai baratear o preço dos alimentos, isso vai levar as pessoas, como já tivemos em São Paulo que cresceu sob trilhos, e São Paulo, o interior, se agigantou, e nós jogamos tudo isso fora, para depois pedagiar estradas, e para você até São José do Rio Preto, você gasta, sei lá, o deputado viaja mais que eu, uns R$200, no mínimo. Nesta matéria do jornal, que são absurdos que vão se somando. E esta conversa minha aqui é para levantar, é para conclamar que a gente que tem a capacidade de formar uma massa crítica, que forme cada vez mais uma consciência e essa consciência chegue até os diversos setores, não só da engenheirada, que isso chegue a diversos setores, ou dos arquitetos, que isso chegue a mais setores da sociedade. Olha aqui um exemplo, nesta mesma matéria, para vocês verem o tamanho da encrenca. Ô deputado, olha que beleza isso aqui, que espetacular. A matéria diz assim:
Eles vão colocar 32, ou melhor, 25 bilhões de reais na parte de ferrovias. Nesses 132 bi, 22 para ferrovias. E aí a matéria en passant diz assim: esses desembolsos não estão no Plano Nacional de Logística. E aí vem a justificativa. Não estão no plano, porque isso já está mais ou menos resolvido. Resolvido aonde? Dizia um antigo humorista, aonde, Pedro Bó? Aonde nós somos colocados de débeis mentais? Isso tem que estar no plano de logística, evidentemente. Não tem que ser o interesse de uma empresa que vai dizer que vai fazer um favor para nós. Vai ser gigantesco o esforço. Vamos fazer uma maravilha. Você pega o investimento que a dita empresa está dizendo. Quanto tempo mais eu tenho para respeitar? 8. Então, você vai me aguentar mais tempo, deputado. Porque lá na Assembleia a gente tem 3 minutinhos para falar, eu não posso falar muito, mas aqui você vai me aguentar. Aqui você vai me aguentar, você vai ouvir. Depois eu vou ouvir também. Quem fala, ouve. Mas é insuportável. Nós não temos um plano nacional sério. É inadmissível que a gente não tenha a política pública sendo feita com o interesse público prevalecendo. A universidade aqui abrigou este evento que o Pedro e o Emiliano e outros tantos companheiros da Associação de Engenheiros e Arquitetos do Metrô vem fazendo já, esta é a 23ª, não é? É isso? Evidentemente que vocês obtiveram durante todos esses dias reflexões, aportes técnicos de muita gente, eu vi até alguns que ganharam prêmios. Muitas conversas sobre aspectos importantes. Mas o que vocês vão fazer com tudo isso? Colocar na prateleira como letra morta? Ou vamos colocar isso em funcionamento, respeitando efetivamente a técnica? A decisão que seja política, mas que haja espaço para seriedade, para respeito ao bom senso, para respeito ao estudo. Qual que é o problema de estudar o assunto? Eu fico me perguntando às vezes, será que estudar faz cair cabelo? O teu já caiu. Será que estudar dá algum tipo de alergia, coceira? O que é isso? Aqui nessa plateia está uma porção de gente que estuda o assunto metro ferroviário. Parabéns a vocês que ganharam os prêmios da associação. Parabéns a vocês que estão enfrentando com toda a dificuldade, e que não é fácil, num país que não incentiva a pesquisa, que estão encontrando soluções. Eu vi conexão entre o transporte e a questão ambiental, emissões, reduzindo emissões de gases, não só de efeito estufa, como também de gases poluentes e partículas que dão problemas à saúde de cada um de nós. Eu vi tanta coisa interessante. Mas não pode ficar, Emiliano, numa prateleira. Deputado, não dá para deixar isso como uma brincadeirinha, para cumprir tabela, para dizer, olha, o evento existiu e a turminha fez um investimento bacana. Não, não. Vamos respeitar a cidadania. Vocês, engenheiros e arquitetos, nós todos aqui, nós temos a obrigação, nós fomos muito bem formados, a sociedade investiu na gente. Nossos cursos de formação foram cursos difíceis, árduos, difíceis. Nós temos que devolver à sociedade, é nossa obrigação cumprir um papel mais forte, firme e independente. Eu sei, eu falei no começo que tem gente que não gosta, porque eu não sou conveniente, eu sou visto por alguns que querem manter o status quo como um sujeito inconveniente. Porque eu vou, levanto o tapete da sala e mostro a sujeira que está embaixo. E digo, esta sujeira tem que ser limpa.
É claro que quem colocou a sujeira ali, ou que pelo menos ajeitou a sujeira de um jeitinho ou de outro, não vai gostar disso. Eu não aguento mais ver tanta desfaçatez. Eu já briguei, vocês entenderam a conta que eu fiz aqui? 300 bilhões jogado no lixo, você vai investir 132 bi em logística, meritória, sem dúvida aqui. E ela pega aqui o pacotinho de investimentos, uma delas é a Ferrogrão. Ferrogrão não é projeto do governo. Ferrogrão é uma ferrovia que vai levar a carga de Sinop, em Mato Grosso, até Miritituba, no Pará, para depois pegar os rios daquela região e levar a carga. Você entende bem desse assunto? E vai levar essa carga portuária, o sujeito entende bem, estou olhando bem para você, e vai levar essa carga lá para o norte. Só que não foi o governo que fez isso. Mas o governo tem gente para... Ainda tem, apesar de tudo que fizeram com o Jaipote, apesar de tudo que fizeram para esfacelar um sistema pensante e ético, ainda temos gente capaz de oferecer um novo plano, e eu quero aqui, literalmente, não tenho nenhuma ligação com esse governo que eu não preciso nem adjetivar, que vocês sabem o adjetivo que merece, mas eu quero cumprimentar esse senhor Como é que é? Dá aqui teu óculos aqui. O bicho está ficando sério. Tá vendo? O cara da EPL. Vou ficar aqui. Medalha Filho. Medalha Filho. Eu acho que tem que aplaudir esse cara. Finalmente, alguma coisa para aplaudir nesse país. Está nesse governo esquisito aí, governo delatado, governo cheio de complicações, governo que assusta a gente a cada dia, delatado de novo, uma vergonha para o Brasil. Passo longe desse governo, pelo amor de Deus. Então, o meu cumprimento é um cumprimento institucional. O cara apresenta um projeto. Pena que o projeto não foi discutido amplamente com a sociedade. E pena que eles incorporaram no projeto um projeto que não é deles, que é um projeto que o Guilherme Quintela organizou com um grupo de empresas que têm interesse de levar essa soja lá para o norte. Então, meus amigos, estou quase no encerramento do tempo, não é? O senhor, eu vou respeitar perfeitamente o seu tempo, senhor Carabéns. Eu quero agradecer a paciência de terem nos ouvido. Desculpem aqueles que ficam com o ouvido um pouco perturbados e incomodados com a minha ênfase, mas já passou do tempo de mudar essa história e está na mão de todos nós essa mudança. Muito obrigado, e eu vou ficar aqui atentamente ouvindo os outros companheiros. Viu, Carabéns? Muito obrigado a você. Já que o professor me citou, que falou que eu só deixo ele falar 3 minutos na Assembleia, é que nós temos uma regra, mas ele é o que fala mais lá. Até porque é gostoso ouvir o professor, não é? Ele vem com umas palavras com propriedade, com legitimidade, então a gente acaba dando um pouco mais de tempo para ele na Assembleia. Quebra um galinho. Bom,